chega em uma igreja, a gente é acolhido, a gente se sente em família. E a gente às vezes tem que por alguns momentos se ausentar. Isso faz com que o nosso coração ele fique um pouquinho dolorido. Eu confesso que essas últimas 2 semanas foram dias de muitas saudades da minha querida igreja. Saudade dos meus amigos, dos meus companheiros, da Dirce, a Bernadette, minha dupla de visitas, os meus estudantes da Bíblia. Como é bom nós podermos nos reunir novamente ao lado dos nossos amigos na casa do nosso Deus. Esse hino que os meninos acabaram de cantar é um hino muito especial, é muito querido, porque ele fala de algo que todos nós necessitamos em algum momento ou outro na nossa vida espiritual, que é o sentimento de cura, é o restabelecimento que Cristo pode fazer por cada um de nós. Eu confesso que há algum tempo já eu tenho de uma forma muito especial sentido o desejo no coração de me sentir um pouco mais perto de Deus, de repensar a minha vida espiritual, de repensar como eu tenho servido a Deus nessa obra tão maravilhosa. Esse foi um dos motivos pelos quais eu resolvi deixar São Paulo e ir para tão distante cursar o curso teológico. Era uma forma de tentar, de alguma forma, saber mais sobre Deus, descobrir mais sobre Deus e assim me sentir um pouquinho mais próximo dele. O interessante é que nessa vida espiritual, nessa jornada, nós encontramos muitas e muitas situações de contraste. Na semana passada eu estava neste mesmo horário, acompanhada pelo Juliano e a Aline, ali na Zona Norte, realizando uma semana de oração em que nós tivemos a oportunidade de finalizar com um belo batismo, 4 pessoas, e de noite ao retornar para casa eu recebi a triste notícia do falecimento de um grande querido amigo, um mentor espiritual, pastor Volter. Eu confesso que isso me fez pensar. Na segunda-feira o Eliezer me ligou e ao meditar sobre o que eu deveria falar, eu comecei a pensar sobre o contraste da vida cristã. Como em muitos e muitos momentos nós temos momentos de felicidade, momentos de alegria, momentos de gozo por estarmos na presença de Deus, mas em um outro momento, de uma hora para outra, sem avisar, sem ser esperado, nós podemos nos sentir muito tristes, muito infelizes por conta das duras situações que a vida nos impõe. Eu confesso para vocês que essa semana foi uma semana muito difícil para mim. E quando pessoas, líderes espirituais, quando pessoas que servem de referência para cada um de nós, tombam por conta das situações da vida, eu confesso que eu busco a Deus procurando muitas e muitas explicações, muitas e muitas respostas para os questionamentos que em um momento ou outro nós nos fazemos durante a caminhada cristã. É por isso que nessa manhã eu gostaria de convidá-lo a mais uma vez refletir sobre os contrastes da vida espiritual. Como nós temos nos relacionado com Deus. O meu desejo aqui, através dessa pequena meditação que nós faremos, você também possa encontrar o seu lugar, o seu espaço ao lado do Senhor. Abra sua Bíblia. Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7. Eu gostaria de saudar também os nossos queridos amigos internautas. Nós sabemos que a igreja da Vila Matilde é uma igreja privilegiada, porque enquanto nós temos aqui, durante os sábados, durante os nossos cultos, aproximadamente 450 pessoas, existe ainda uma outra igreja virtual que nos acompanha durante todas as programações. Que você também possa se sentir ao lado de Deus e sinta o desejo, nesta manhã, de refletir sobre a vida espiritual. Mateus capítulo 7, no verso 13,
no verso 14. E antes da leitura do texto bíblico, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, Pai da eternidade, Deus exaltado, louvado e glorificado seja o Teu nome, Pai. Mais uma vez o Teu povo se reúne nesta manhã, na Tua casa. Nós já cantamos, nós já louvamos o Teu nome, fomos agraciados pelos louvores. Neste momento nós abrimos a Tua palavra. Nós queremos pedir para que possamos ouvir a Tua voz, Pai. Nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados e pedir que neste momento, ao abrirmos a Sagrada Escritura, nenhum pensamento, nenhum problema alheio a este momento venha nos atrapalhar, venha interferir a comunicação que o Senhor quer ter conosco, Pai. Neste momento que não venha esse homem pecador a falar, mas que somente o poder da Tua palavra seja aquilo que atinge os nossos corações. Todas essas bênçãos nós rogamos, com perdão dos nossos pecados, no doce nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Mateus capítulo 7, verso 13 e no verso 14. E diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Ao longo de toda essa semana nós estudamos sobre o Sermão do Monte. Eu me recordo que há 2 anos atrás, quando eu cheguei na igreja da Vila Matilde, 2 anos já, o tempo voa, não é mesmo? Há 2 anos atrás, o primeiro sermão que eu tive a oportunidade de pregar aqui nesta igreja foi sobre o Sermão do Monte. O início do sermão, o discurso mais conhecido, o discurso mais famoso de Cristo Jesus. Uma das primeiras lições que nós aprendemos no curso teológico é que para todo sermão é necessário realizar um apelo ao final dele. E o idealizador deste conceito, o idealizador dessa ideia, foi o próprio Cristo Jesus. Porque desde Mateus, no capítulo 5, quando Cristo inicia o Sermão do Monte, e ali Cristo vem mexendo com os paradigmas, Cristo vem mexendo com a estrutura do pensamento, dos conceitos farisaicos, do legalismo rabínico, Cristo Jesus agora ele começa a partir do capítulo 7 e mais precisamente do verso 13, Cristo começa a fazer as considerações finais do seu sermão. Se você reparar na sua Bíblia, Cristo ele utiliza no seu apelo, nas considerações finais, uma ferramenta muito importante, como nós já dissemos, uma ferramenta muito comum na vida de todo cristão, que é o contraste. Cristo usa do verso 15 até o verso 23, o contraste entre o falso profeta e o verdadeiro profeta. Do verso 24 ao verso 27, Cristo usa o contraste dos 2 fundamentos, o fundamento da areia e o fundamento da rocha. Nessa manhã eu gostaria de refletir juntamente com você sobre os 4 contrastes encontrados nos 2 versos que nós acabamos de ler, o verso 13 e o verso 14. Cristo usa apenas nestes 2 versos 4 pares de contrastes que, se analisados, que se vividos, se colocados em prática, podem dar muita alegria e resultados eternos na vida de um cristão. E Cristo começa os seus contrastes falando primeiramente das 2 portas, a porta larga e a porta estreita. O segundo contraste é o contraste dos 2 caminhos, o caminho espaçoso e o caminho apertado.
Cristo continua dizendo sobre o caminho, os dois destinos. Eu vou pedir, se possível, para que apenas seja levantada a pazinha do deixar ar-condicionado, para que eu consiga manter a minha Bíblia aqui na página no lugar. Os dois destinos, o destino da perdição e o destino da vida. E Cristo termina os seus pares de contraste, falando sobre os dois grupos, os muitos e os poucos. Vamos analisar primeiramente as duas portas. As duas portas é o que marca o início da jornada. Note que Cristo Jesus, ele usa a figura da porta, e a figura da porta aqui, ela expressa uma decisão que todos nós temos que tomar na vida. Antes de você entrar para trilhar o caminho, antes de seguir uma jornada na sua vida, é necessário, primeiramente, você escolher por qual porta você irá entrar. E uma das coisas que nos incomoda muito já é mostrada por Cristo Jesus logo de cara. Nós temos apenas duas opções. Ou você entra pela porta larga, ou você entra pela porta estreita. E como é difícil na vida quando nós temos poucas alternativas, na verdade? Eu conheço um amigo muito querido que ele gosta de apenas um tipo de pizza. Mas o interessante é que quando nós vamos numa pizzaria e ele só encontra apenas um tipo, o tipo da pizza que ele gosta, ele simplesmente não fica naquele lugar, ele se retira e vai para outro, porque ele quer ter mais opções. Como é difícil na vida quando nós nos deparamos com situações, quando nós nos deparamos em alguns momentos em que só existem duas opções. E aqui Jesus, ele começa nos ensinando uma grande lição, de que para as decisões que nós temos que tomar na nossa vida espiritual, só existem apenas dois caminhos. Ou você está entrando pela porta larga, ou você está seguindo pela porta estreita. Mas o que é mais fantástico entre estas duas portas é que elas se caracterizam pelo fato de que pela porta larga muitas e muitas pessoas entram. Porém, pela porta estreita, o texto bíblico diz que muitas e muitas pessoas não acertam. Note que para a porta larga as pessoas simplesmente entram. O acesso é fácil, a porta larga ela está ali. Você consegue acessá-la facilmente. Porém, para entrar pela porta estreita, é necessário algo mais que simplesmente desejar. Para entrar pela porta estreita da vida, para seguir pelo caminho em que a porta estreita dá, é necessário que você busque, é necessário que você se comprometa, é necessário que você tenha um propósito em sua vida e tomar a decisão correta. Mais do que isso, queridos, Cristo nos dá uma promessa. João capítulo 10, abra sua Bíblia em João capítulo 10. João no capítulo 10, no verso 9. Para todos aqueles que desejam entrar pela porta estreita da vida, Cristo nos dá uma grande informação. E João capítulo 10, no verso 9, ele diz o seguinte: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. No momento de tomarmos a nossa decisão, em qual porta nós iremos entrar para trilhar o nosso caminho, se escolhermos trilhar o caminho da porta estreita, saiba que esta porta é representada por Cristo Jesus. O segundo contraste que Cristo usa é o contraste dos dois caminhos. Note que o caminho ele só é apresentado na sua vida depois do momento que você faz a sua decisão. Primeiro você toma a decisão e ao passar pela porta, então você começa a trilhar o caminho. E veja que mais uma vez os caminhos eles são bem distintos. A porta larga ela leva para o caminho que é espaçoso.
Porém, a porta que é estreita, ela leva para o caminho que é apertado. Mas você talvez poderia me perguntar agora: Silas, qual é o caminho espaçoso da vida de um cristão? Queridos, o caminho espaçoso da vida de um cristão é o caminho da facilidade. A própria palavra já nos ensina que quando nós queremos trilhar o caminho espaçoso, nós não encontramos muitas dificuldades no percurso, no nosso caminho, na nossa jornada. O caminho espaçoso é o caminho em que o mundo segue, é o caminho da maior parte das pessoas. O caminho espaçoso é o caminho em que a mídia aponta. O caminho espaçoso é o caminho da aparente liberdade. O caminho espaçoso é aquele caminho em que nós não temos muitos compromissos, nós não temos muitas responsabilidades, nós não temos que praticar nenhuma renúncia, nenhum sacrifício, nenhuma entrega. Se você quer seguir pela porta larga e seguir pelo caminho espaçoso, saiba que você não precisa encontrar muitas dificuldades. Basta simplesmente você seguir o desejo natural do seu coração. A palavra de Deus nos dá mais uma informação. É que ao seguirmos pelo caminho, o caminho espaçoso, nós precisamos, para seguir esse caminho, apenas sermos levados, como diz o velho ditado: deixa a vida me levar. Talvez por algumas situações da sua vida você tenha notado que as suas decisões, a porta pela qual você tem entrado, tenham levado você por um caminho espaçoso, um caminho sem dificuldades, um caminho em que você não tem muitas resistências. Note que se você olhar para todas as filosofias que são pregadas no mundo, para todas as filosofias que são ensinadas por aí, quase que todas as filosofias, elas se encaixam no caminho espaçoso. Sabe, para seguir o caminho espaçoso, você não precisa se livrar de muitas coisas na sua vida. Se você quer seguir o caminho espaçoso, você não precisa se livrar dos seus pecados, você não precisa se livrar dos seus vícios, você não precisa se livrar das suas tendências más, porque no caminho espaçoso cabem todas as coisas. No caminho espaçoso, aquilo que realmente importa é o desejo do seu coração. Quando nós entramos na caminhada cristã e seguimos pela porta larga e começamos a trilhar o caminho espaçoso, aquilo que nós desejamos e aquilo que nós dizemos é que o que interessa na vida são os meus desejos, as minhas prioridades, as minhas vontades. Por outro lado, nós temos o contraste, o caminho apertado. E a própria palavra apertada, ela já expressa uma certa dificuldade, um caminho sinuoso, um caminho tortuoso, em que nós teremos que nos esforçar para poder caminhar. Sabe, este é o caminho da vida do cristão. Quando nós entramos num relacionamento com Cristo e decidimos passar pela porta chamada Cristo Jesus, nós começamos uma jornada de sacrifício, uma jornada de entrega, uma jornada de renúncia. Sabe, eu costumo dizer que não existe glória na vida sem antes trilhar o caminho do Calvário. Não existe como nós levarmos a nossa vida cristã sem antes pagarmos o preço de renunciarmos tudo aquilo que está contido no desejo do nosso coração. E esse é o caminho que leva ao céu. Para passar por esse caminho, nós temos que nos desfazer de tudo aquilo que atrapalha a nossa jornada. Os nossos pecados, os nossos vícios, as nossas atitudes más, para então assim, mais leves, mais eficazes, pela força que vem de Cristo Jesus, podemos trilhar o caminho que leva para o céu. Mais uma vez, Cristo nos dá uma informação muito preciosa. João, no capítulo 14. Abra sua Bíblia, João, capítulo 14. No verso 6.
Se Cristo é a porta, em João 14, no verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Sabe, queridos, seguir por essa trilha é uma vida em que os limites eles são bem demarcados. Porque enquanto no caminho espaçoso você não tem motivos para se preocupar, você tem uma aparente liberdade, o que importa no caminho espaçoso é o desejo do seu coração, enquanto você trilha o caminho estreito, os limites são bem delimitados. Aqui, o que é certo, o que é errado. Do outro lado, o que é certo é relativo, o que é errado também é relativo. Quando nós resolvemos seguir o caminho que leva a Cristo Jesus, nós estamos tomando uma decisão. E enquanto no caminho de lá, o que importa é o desejo do meu coração, aqui no caminho estreito, o que importa não é o desejo do meu coração, mas é aquilo que Cristo Jesus quer para mim e para a minha vida. Quando eu resolvo trilhar o caminho estreito, eu estou tirando a decisão que está nas minhas mãos e passando a decisão para o controle de Cristo Jesus. E é isso que me dá força para continuar nessa jornada até o céu. Mas sabe, aqui eu gostaria de abrir uma janela e que você tivesse uma certeza na sua vida. Não tem como você entrar pela porta larga e tentar trilhar o caminho apertado da vida. Se você entrar pela porta larga, você vai seguir pelo caminho espaçoso. Da mesma forma, não tem como você decidir hoje, nessa manhã, entrar pelo caminho estreito e tentar seguir pelo caminho espaçoso. Ou você está de um lado, ou você está de outro, nessa jornada espiritual. Cristo Jesus, ele continua o seu ensinamento. E aí ele apresenta o resultado dessa jornada, o resultado dessa decisão, e ele fala sobre os dois destinos. E aqui nós não precisaríamos tecer muitos comentários, mas os dois destinos, eles são conhecidos como o caminho da perdição e o caminho da vida. Pergunto a você, o que é perdição? No conceito bíblico, perdição é morte eterna. Sabe, nenhum pensamento me assombra mais do que o pensamento da inexistência. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já parou para refletir, você já parou para pensar sobre o fato de um dia, por conta das suas escolhas, por conta das suas decisões, você simplesmente não existir mais. E eu fico pensando, e ao longo dessa semana, por conta desse funeral, eu pensei muito na minha vida. E eu fico pensando, Deus criou um universo todo para que nós possamos desfrutar. Todas as maravilhas, todo o conhecimento à nossa disposição, tudo aquilo que nós poderemos desfrutar na vida eterna. E pensar numa situação e numa possibilidade de inexistência diante de tudo isso que Deus preparou para cada um de nós, é algo que me assombra. Por um lado, a perdição é o fato de você simplesmente não existir mais. Sabe, esses dias eu vi uma foto no Facebook que eu achei muito interessante. Existia um cemitério e na placa do cemitério estava escrito assim: você se acha importante? Neste lugar estão muitas pessoas que se achavam importantes e que hoje ninguém mais se lembra. Inexistência, morte eterna. Mas enquanto de um lado nós temos o caminho espaçoso que leva para a perdição, do outro lado nós temos pelo caminho estreito a vida e vida eterna. Vocês sabem que eu gosto muito de frases. E uma das frases que eu mais gosto, ela diz o seguinte: a eternidade não é um tempo sem tempo. A eternidade é um tempo sem fim.
Sabe o que é isso, queridos? Qualidade de vida. Isso expressa a qualidade de vida que nós encontramos quando nós resolvemos seguir e tomar as decisões certas em nossa vida, hoje, aqui e agora. Enquanto de um lado nós temos a inexistência, do outro lado nós temos a vida plena, a vida maravilhosa, a vida eterna garantida por Cristo Jesus a cada um de nós, se hoje nós o aceitarmos. Sabe, ao olharmos para estes dois destinos e ao olharmos para esses dois caminhos, nós conseguimos encontrar aparentes vantagens e aparentes desvantagens. De um lado, quando nós entramos pela porta larga, seguimos pelo caminho espaçoso, a aparente vantagem que nós temos de liberdade encontra a sua desvantagem no caminho final, onde o destino é a perdição. Porém, de um lado, quando nós resolvemos seguir pela porta estreita e seguimos a vida a duras penas pelo caminho apertado, a aparente desvantagem que nós encontramos encontra a sua vantagem no destino final, onde nós encontramos a vida eterna em nosso Senhor. Por qual caminho você tem seguido? Será que por conta das decisões da sua vida, você tem desejado a facilidade? Você tem desejado o conforto? Por fim, Cristo Jesus usa os últimos dois contrastes da sua parábola. Os dois contrastes estão nos dois grupos. De um lado, o grupo dos muitos, e do outro lado, o grupo dos poucos. Aqui nós não precisaríamos dizer muitas coisas, mas sabe qual é a realidade? Em todas as eras, em todos os momentos da história, os fiéis de Deus sempre fizeram parte da minoria. Em todo momento da história deste planeta, os fiéis a Deus sempre fizeram parte da minoria. Sabe o que isso nos ensina? Que se nós queremos fazer parte da vida eterna, se nós queremos trilhar o caminho certo, é necessário nos afastarmos da maioria e seguirmos o caminho da minoria. Você pode me dizer, mas quem é a maioria, Silas? Eu diria para você, a maioria muito provavelmente faz parte das pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que querem viver a vida aqui sem muitos limites, pessoas que querem viver uma vida de libertinagem, uma vida sem renúncia, uma vida sem sacrifício, uma vida sem entrega. Precisamos fazer parte da minoria, porque a minoria, ela é diferente. Sabe aquele velho ditado, eu estou como um peixe remando contra a maré? Essa deve ser uma realidade na vida do cristão. Só rema contra a maré o peixe que está vivo, porque o peixe que já não quer lutar mais, ele se deixa levar. Mais do que isso, Cristo Jesus, ele nos está dizendo, mais uma vez, que por final, em todas as decisões, só existem duas alternativas para que você possa escolher. Ou você está no caminho que leva à vida eterna, ou você está no caminho que leva à morte eterna. Por fim, eu gostaria de terminar essa reflexão fazendo 3 considerações sobre a lição central, ou as lições centrais encontradas neste texto. E a primeira delas é: no caminho para a salvação não existe neutralidade. Queridos, na jornada para o céu não existe neutralidade, não existe campo neutro. Ou você está de um lado, ou você está de outro. Existe uma história que ela ilustra muito bem isso, onde existia um muro e do lado dos muros existiam 2 reinos. De um lado, os cidadãos que pertenciam ao reino celestial,
e do outro lado do muro os cidadãos que pertenciam ao reino do maligno. Mas a verdade é que enquanto estes dois grupos estavam bem divididos, um de cada lado do muro, existiam pessoas que ainda estavam em cima do muro. E enquanto os anjos de Deus estavam ali clamando para que as pessoas que estavam em cima do muro pudessem descer, do outro lado, os anjos que faziam parte do reino do maligno estavam acomodados, tranquilos, sem fazer pressão nenhuma. De repente, uma daquelas pessoas que estavam ali ao lado daqueles anjos do maligno perguntou: como é que pode? Vocês não vão se esforçar para trazer aquelas pessoas que estão em cima do muro para o lado de cá? O anjo do maligno sorriu e ele disse o seguinte: eu não preciso me preocupar, porque o muro é terreno de Satanás. Sabe, queridos, quando nós estamos em decisão, quando nós estamos em dúvida sobre qual caminho nós devemos seguir, isso significa que a nossa decisão, ela já foi tomada. Quando você está em dúvida se deve entrar pela porta larga ou pela porta estreita, saiba que você já está trilhando o caminho espaçoso da vida. Na vida espiritual não existem espaços para indecisões. Na vida espiritual não existem espaços para dúvidas. Na vida espiritual é sim, sim, não, não. A segunda lição que este texto nos ensina é que o caminho dos vitoriosos de Deus é o caminho da perseverança. Trilhar pelo caminho difícil não é uma jornada fácil na vida. Nós encontraremos muitas e muitas dificuldades, mas a promessa que nós encontramos na palavra de Deus é que aquele que perseverar até o fim, este irá encontrar a vida eterna. Está difícil a situação? Por conta dos problemas que você enfrenta no caminho, está difícil suportar? Persevere até o fim. Seja fiel. Fique firme. Nunca desista de Cristo Jesus. Sabe, queridos, ninguém irá perder o céu por conta dos seus pecados. Nós só iremos perder o céu se nós um dia desistirmos de Cristo Jesus, porque Cristo é a garantia da nossa salvação. Portanto, se você está trilhando o caminho, se você resolver um dia tomar a decisão ao lado de Cristo, entrar pela porta correta, seguir pelo caminho difícil, fique firme ao lado do seu Senhor. Ele é a porta e Ele é o caminho. A última lição que eu gostaria de destacar é que na vida espiritual nós sempre colheremos os resultados das nossas escolhas. Tão certo como chegará o dia de amanhã, na nossa vida espiritual, nós sempre iremos colher o resultado daquilo que nós plantamos. Se você hoje tomou a decisão de seguir pela porta larga, o destino final do seu caminho, da sua jornada espiritual, será a perdição. Se você entra pela porta estreita, o destino final será a salvação em Cristo Jesus. Não se engane, queridos. E o mundo em que nós vivemos, o mundo cristão, sabe que o Brasil hoje é um dos países em que o mundo evangélico mais cresce no mundo. A mesma medida que o evangelho ele cresce no Brasil, ele cresce na América do Sul, ele diminui na Europa. Mas sabe qual é a realidade? Neste aparente cristianismo, muitas pessoas têm se enganado, entrado pela porta espaçosa, esperando que ao final dela encontrem a salvação. Por isso, a última lição desta manhã é que aquilo que você planta hoje, você irá colher no futuro. E o resultado das suas decisões serão resultados eternais. O que você tem escolhido? O que você tem decidido? Por qual caminho você tem andado?
É verdade que em muitos e muitos momentos nós deslizamos, nós caímos na nossa vida espiritual. Mas nessa manhã, Cristo Jesus nos oferece a força para nos levantarmos e continuarmos nessa caminhada rumo ao céu. Por volta do ano de 1844, logo após o grande desapontamento, a senhora White recebeu a sua primeira visão. E na sua visão, a senhora White, ela via um caminho alto e sinuoso, onde muitas e muitas pessoas estavam a princípio trilhando o caminho rumo à salvação. E a verdade é que enquanto eles trilhavam aquele caminho, eles recebiam uma luz que iluminava os seus pés, e era isso que fazia com que eles pudessem se manter firmes no caminho. Mas a luz, ela só se mantinha acesa, refletida, enquanto as pessoas que estavam naquela jornada tinham o seu olhar fixos em Cristo Jesus, fixos no Mestre. Ao longo dessa jornada, ela pôde perceber que muitas e muitas pessoas desviavam seus olhos de Jesus e iam então caindo pelo abismo do caminho. Hoje nós temos uma grande igreja aqui, aproximadamente 450 membros nessa manhã. E o meu desejo nessa manhã é que nenhum de nós possamos escolher o caminho da liberdade, o caminho do aparente conforto, mas que nós estejamos dispostos a pagar o preço que leva até Cristo Jesus. Que nessa manhã você possa encontrar o conforto no seu coração, porque a força para trilhar esse caminho, ela não vem de você, mas ela vem de Deus, aquele que o criou, aquele que o sustenta e aquele que o fortalece. Amém. Bem, meus queridos, encerrando esse culto, cantaremos o hino Fé é a Vitória. O número é 261 e, ao sinal da equipe de louvor, coloquemos-nos em pé, por gentileza. Soldados de Jesus, Senhor, cristãos, só despertar. Da noite já as trevas vêm, depressa batalhar. E contra os inimigos vim, saí a combater. A nossa fé vitória é, ao mundo irá vencer. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Sob a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus, trilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé venceram Satanás. A nossa fé vitória é, e a todos traz a paz. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá
Santo e eterno Deus, muito obrigado, Pai, que o Senhor nos dá a garantia de que a fé é a vitória em que nós iremos alcançar o céu. Nós queremos te pedir que nesta manhã o Senhor possa nos ajudar a tomar as decisões corretas em nossa vida. Ajuda-nos a entrar pela porta estreita que leva ao caminho apertado, mas que ao final dela é o caminho da vida eterna, Pai. Ajuda-nos a fazer as renúncias necessárias para que nós tenhamos paz com Deus, para que nós possamos ser fortalecidos pelo seu amor, para que nós possamos ser mais do que vencedores no Senhor. Continua conosco ao longo da nossa programação, ao longo do nosso culto, na escola sabatina, e neste momento nós possamos mais uma vez refletir naquilo que nós estudamos, em como nós temos nos relacionado com a lei do Senhor. Fica conosco, derrama as tuas bênçãos sobre nós. Tudo isso nós lhe pedimos com perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém, Senhor.